Aí. Boa tarde, gente. Antes da gente começar, deixa eu só situar vocês. Tá estranho essa câmera? Não, não tá não. Eu que tô estranho. Sobre o que aconteceu no sábado, tá? Sábado a gente teve uma das nossas aulas extras de para alinhamento de conteúdo. E pelo cronograma, deixa eu mostrar para vocês, até porque tem algumas pessoas que fizeram matrícula recentemente. Eu vou encaminhar de novo no grupo o cronograma de aulas, até para que vocês saibam aonde que nós nos encontramos. Tá? Estou mandando para vocês aí no grupo. Então, para quem não pegou esse cronograma, tá aqui, pronto. Pelo cronograma, gente, hoje nós estamos no dia 20 e... Que dia que é hoje? 21 de agosto. Nós deveríamos trabalhar o assunto trabalho e energia, pelo cronograma, tá? O assunto trabalho e energia e a segunda aula de estequiometria. O conteúdo de física ele está um pouquinho atrasado em relação ao de química. Então, hoje, a gente vai entrar na parte de estática. Tá? No sábado passado, a gente teve a segunda aula de dinâmica. Então, hoje a gente entra no conteúdo de física, na aula de estática, que seria a quinta aula, e a aula de mol e estequiometria seria a segunda aula do assunto. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. No sábado que vem, dia 24, agora, a gente também tem uma aula extra, tá? Essas aulas já estão todas disponibilizadas na plataforma. Tudo que já foi gravado eu já disponibilizei. Então, quem precisar acessar esses conteúdos, acesse, tá? E qualquer dúvida me chama, me manda um WhatsApp para que a gente possa, por exemplo, a Lídia, eu vou cadastrá-la na plataforma agora. Se tiver alguém que não está cadastrado ou cadastrada na plataforma, me avisa, tá? Mas acho que quase todo mundo tá. Gente, estática, bora lá. O assunto estática, ele é um assunto bastante tradicional em provas de vestibular em geral, inclusive no Enem. Quando a gente fala de estática, né, só para a gente entender em que contexto a gente está, a estática, ela é basicamente a aplicação da primeira lei de Newton. Gente, desculpa, eu estou super resfriado, tá? E aí, para quem não lembra, a primeira lei de Newton, ela basicamente enuncia que se a força resultante num dado corpo é zero, aquilo que a gente chama de lei da inércia, né? Se a força resultante num corpo é zero, esse corpo ele pode estar basicamente em duas situações. Ou ele está em repouso, ou ele está em MRU. No caso especificamente da estática, como o próprio nome está sugerindo, a gente vai trabalhar com situações em que o corpo está em repouso, ok? Só que existe um probleminha nessa história, que é o que a gente vai discutir ao longo dos exercícios. Quando se trabalha em estática, ou seja, condição de repouso para um corpo, a gente pode ter dois tipos de corpos em análise. Às vezes, o corpo é um corpo considerado tão pequenininho que ele não tem dimensões, não tem tamanho, não tem comprimento. A gente chama isso de ponto material. Material. Isso para um corpo pequenininho. Muitas vezes, o corpo que está sendo analisado pode ser uma gangorra, uma escada, um cabo de vassoura, corpos que têm tamanho que não é um tamanho desprezível, um tamanho relevante na hora de fazer contas. Então aí eu vou ter o que eu chamo de corpo extenso, exatamente. Então, o primeiro desafio que a gente tem na hora de resolver questões de estática é você, durante a leitura do enunciado, conseguir perceber se o problema que você está fazendo se trata de um problema de ponto material ou de corpo extenso.
Então, o que a gente vai fazer na aula? A gente vai dedicar essa aula à resolução desses dois tipos de exercícios. Tá? Eu vou começar resolvendo exercícios de ponto material, gente, porque é mais fácil. Por quê? Porque para falar de corpo extenso, a gente vai ter que falar do torque. Aí é uma coisa um pouquinho mais delicada. Tá? Então, eu vou selecionar alguns de ponto material. A gente faz, vocês vão ver que a resolução é muito parecida, e depois a gente entra na parte de corpo extenso. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar, vou pegar um de ponto material aqui bem legal. Ah, já tem um bom. Ó, na apostila dos exercícios de sala, do 8, o 8, o 9 e o 10 são exercícios de pontos materiais. E o de 1 ao 7 de corpo extenso. Tá bom? Eu vou começar então com a questão número 8. Vocês já vão perceber, pelo número de questões que eu coloquei na aula, que tipo de problema é mais importante. Geralmente, problema de corpo extenso é mais importante. Aparece mais questões de corpo extenso. Tá? Então, vamos lá. A questão 8, ela fala de estática de ponto material. Deixa eu só virar a câmera aqui para o povo de casa. Aqui, ó. Estática de ponto material, tá? Vou ficar, tá aí. Opa. Aí, aqui, aqui. Pronto. Bom, olha o que o maluco fala. O sistema da figura está em equilíbrio. Olha lá. Está em equilíbrio. Pronto. Os fios são ideais. Os fiozinhos, tem umas cordinhas aí. Determine as intensidades das forças de tração nos fios. O peso do bloco é 20 newtons. E ele deu aqui o seno de θ, que está assinalado na figura, né? E o cosseno de θ, que está assinalado na figura. Então, tipo, o que o cara fez? Ele montou um sistema que tem uma parede e aqui o teto. Aí o cara, imagina que o cara pegou 3 cordas, 1, 2 e 3, e amarrou essas cordas de uma tal maneira em que todas essas cordas estão unidas por uma espécie de nó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Dá um bisu aqui, ó. Ó. Vendo? Se vocês observarem no desenho, ele colocou aqui sei lá como é que chama isso aqui, na união das 3 cordas, ele colocou um pontinho O ali. É como se eu tivesse uma corda amarrada na parede, aí essa corda está amarrada numa segunda corda que está amarrada no teto, e a terceira corda está suspendendo um corpo aqui. Isso. E aí ele numerou as cordas com 1 aqui, então aqui tem uma tração T1, a corda daqui tem uma tração T2 e a corda daqui tem uma tração T3. E esse aqui é o nosso ângulo θ. Tá? Ele deu o seno, que é 0,6, e o cosseno 0,8. Então, bora para cima. Bom, a primeira coisa que a gente faz num problema desse daqui é, isso é um problema de estática de ponto material. Por que eu sei disso? Porque essas cordas, elas estão, todas elas unindo esse ponto aqui, ó. Na medida em que todo esse sistema está em equilíbrio, significa que esse ponto aqui, ó, ele é um ponto submetido a 3 forças, já vou desenhar, que se encontram em equilíbrio. Se encontra em equilíbrio. Tá? Como que eu sei que esse corpo está submetido à ação de 3 forças? É só você pensar o seguinte, ó. Esse ponto aqui, ele está sendo puxado pela corda 1 para a esquerda. Pela corda 3, ele está sendo puxado para baixo. E pela corda 2, está sendo puxado para cima. Então, esse ponto, ele está sob a ação de 3 forças, e essas 3 forças precisam se anular. Como que a gente resolve esse tipo de problema? Eu, particularmente, gosto, quando eu vou resolver problema de ponto material,
Eu gosto de pegar o ponto que está em equilíbrio, desenhar ele separado e colocar nesse ponto todas as forças que estão agindo nele. Tá? Olha só. A primeira força que eu vou desenhar nesse corpo é uma força que está puxando ele para baixo aqui, ó. Essa força que está puxando ele para baixo, gente, é a tração da corda. Porque essa corda está suspendendo um peso e esse peso está sendo puxado para baixo. Então eu posso dizer que aqui existe uma tração T3 e essa tração é, na verdade, o peso do bloquinho. Então essa tração aqui eu já sei que é o peso dele. Só que além dessa tração, eu tenho uma tração assim, que é o T2, tá? E eu tenho uma terceira tração, que é para cá, ó. Seria o T1. Pronto. Então, basicamente, o que eu fiz foi tirar o ponto aqui da figura e trazer ele para cá e vou colocar. Isso aqui é chamado de diagrama de forças. Aí, o que, que eu sei? Eu sei que essas forças precisam se anular. Só que existe um problema. Se eu olhar para a força P1, que é da corda aqui, essa força está sendo feita num eixo X horizontal. A força T3 está sendo feita no eixo Y vertical. Só que a força T2, ela está sendo feita simultaneamente em dois eixos. Então, para eu trabalhar com sistemas de força onde eu preciso necessariamente anular essas forças, eu vou ter que decompor o T2 em Y e X. Então, aqui é um momento em que a gente usa decomposição de vetor. Então, o que, que eu faço? Eu imagino um eixo XY, aqui, e nesse eixo eu vou projetar a componente Tx e a componente Ty. Não sei se vocês sabem como é que faz projeção de vetor, né? Quando você tem um vetor e quer projetar ele no eixo, como que você faz? Você pega a ponta do vetor e traça uma perpendicular ao eixo que você quer projetar ele. Então, por exemplo, eu quero projetar o vetor 2 no eixo X. Então, você faz isso aqui, ó. E isso aqui, ó, gurizada. Tá vendo isso aqui, ó? Ó. Isso aqui é a projeção do vetor 2 no eixo X. Isso aqui eu vou chamar de T2X. Tá? É a, digamos assim, é a componente da tração que puxa o corpo para o lado. Aí eu vou repetir esse procedimento para o Y. Vou projetar o vetor no Y. Tá? Quando eu projetar o vetor no Y, eu tenho isso, ó. E ó. T2Y. Ok? Agora, qual é o lance? Eu não vou mais olhar para o vetor T2. Esquece ele. Você quebrou ele em dois vetores. Para esse corpo ficar parado, a resultante das forças precisa ser zero. Para a resultante das forças ser zero, eu preciso que T2x seja igual a T1. Então, a componente horizontal do T2 precisa anular a componente T1 e também o T2Y tem que ser igual ao T3, que já é igual ao peso. Tudo bem? Gente, todo problema de estática de ponto material se resolve desse jeito. Você pega as forças,
decompõe tudo que tiver em eixo X, tudo que tiver em eixo Y, e agora nós vamos começar a fazer conta. Bom, ele quer que eu ache as trações. A tração T3 eu já achei. A tração T3 é o peso. Que diz que vale 20, né? 20. Ok. Se eu já descobri o T3 e ele é igual ao T2Y, eu vou tentar descobrir o T2Y. Aqui eu preciso que vocês parem para ver uma coisa. Olha para esse ângulo aqui. Ele deu o seno e o cosseno desse ângulo por algum motivo. Tá bom. Vocês conseguem perceber que este ângulo aqui, ó, ele é o mesmo ângulo que isso aqui, ó? Que propriedade é essa de matemática? Regrinha do Zorro, alterno e interno. Então, olha aqui, ó, vem cá. Eu vou colocar aqui esse ângulo θ. E aí, maravilhosamente, eis que aparece na nossa cara um triângulo retângulo. Agora, dá uma olhada nesse triângulo retângulo. Ele tem dois catetos. Quem são eles? Isso é um cateto. Ok? E o outro cateto é isso aqui, ó. Esse cateto é o adjacente ao θ, que está grudado no θ. Esse cateto é o oposto. E quem é a nossa querida hipotenusa? O T2. Então veja o que eu vou fazer. Eu sei que T2Y é igual ao peso. Espera aí, o pessoal de casa não está vendo. Ó. O T2Y é igual a 20. Mas espera um pouquinho. Se você olhar para o triângulo que eu tinha chamado a atenção para vocês, este cateto aqui, ó, ele tem exatamente o mesmo tamanho do T2, não tem, ó? T2. Então, olha o que eu vou fazer. Para descobrir esse T2Y, eu vou escrever que o seno do ângulo θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eu estou escrevendo a decomposição do vetor em função do ângulo que eu conheço. Tá. Se o seno do ângulo θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, eu posso dizer, então, que o T2Y, o T2Y é igual a T2 vezes o seno de θ. Aqui. Fechou? Aqui. O que eu vou fazer, então? O T2Y é igual a 20. Só que o T2Y também é T2 seno θ. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui. Então, portanto, T2 seno θ é igual a 20. T2 seno θ é igual a 20. Eu conheço o seno do θ. Então, T2 vezes. O seno de θ diz que vale 0,6, né? Igual a 20. Tá? Aí a gente passa o 0,6 dividindo. Então, fica T2 é igual a 20 dividido por 0,6. Vê. Aqui, gente, eu acho melhor deixar em fração. O máximo que daria para, sei lá, melhorar um pouquinho é multiplicar em cima e embaixo por 10. Ficaria 200 sobre 6, que é a mesma coisa que 100 terços de Newton. 100 terços de Newton é estranho. Tá? Dá aproximadamente 30 e estralalazinho aí. Tá? Então, o que eu fiz? Eu decompus a tração T2 e igualei a componente vertical ao peso. Aí.
Essa é a primeira parte da questão, né? Porque agora eu tenho que achar o T1, né? O T3 ele quase deu para mim de presente quando ele fala que é o peso, né? Agora o T1 eu preciso achar. Então, vamos lá. Cálculo. Ô, gente, o que eu faço agora para calcular o T1? Cara, que força tem que anular T1? T2x. Tá. Quando eu fui escrever o T2y, eu usei o seno de θ. Adivinha o que vai acontecer com o eixo x? Eu vou usar o cosseno. Vê por quê? No triângulo retângulo, o T2x é adjacente. Então, do mesmo jeito que eu escrevi isso aqui, ó, para o T2y, olha o que eu vou escrever para o T2x. O cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aqui. Isola o T2x, gurizada. T2x é T2 cosseno, tá? Só um parênteses aqui, tá, pessoal? Esse processo de você escrever componentes em função de seno e cosseno, a gente usa muito em estática e na aula de lançamento, onde você vai ter que fazer decomposição de velocidade. Então, isso é uma coisa que, se vocês têm dificuldade de fazer, eu sugiro que você pare em algum momento da tua semana, enfim, e estuda isso aqui, tá? Na quinta-feira à tarde eu fico aqui na escola, no curso. Se vocês precisarem de passar aqui, tirar dúvida, eu fico aqui. Você me manda um WhatsApp e fala, Dan, eu tô indo aí para tirar dúvida, tá? Mas isso aqui seria muito, muito, muito importante que você soubesse fazer bem tranquilamente. Bom, aí, feito isso, eu vou igualar isso ao T1. Então, vamos lá. T2x é igual a T1. Só que no lugar do T2x, eu vou colocar T2 cosseno. Eu vou escrever aqui. T2 cosseno de θ igual a T1. T2. T2 eu sei, ó. Acabei de achar ele. 100 sobre 3 vezes. O cosseno do θ é 0,8, igual a T1. Também vai ficar o número quebradinho aqui, tá? 100 vezes 0,8 dá 80 sobre 3. Então, T1 é igual a 80 sobre 3. Ali. Então, fechou. T3 vale 20, que é o peso. T2 vale 100 terços de Newton e T1 vale 80 terços de Newton. Aí. Esse é o fácil. Fácil no sentido de teoria, né? Porque você vê que o conteúdo é bem extenso para resolver ele, né? Tá? Aí. Eu vou fazer a 10. A 10 é uma questão que ela já caiu no Enem desse jeito, só que era uma questão de múltipla escolha. Aí eu peguei a versão dela da Unicamp, que é uma questão discursiva. Enquanto eu vou desenhando aqui, vocês podem terminar de copiar. Hein? A questão 10.
Aí. Na questão 10, ele fala o seguinte: um lustre de peso 50 newtons é pendurado ao teto de uma sala por meio de dois fios ideais, como mostra a figura. É dado o ângulo θ igual a 30 graus, tal que o seno de θ vale meio e o cosseno de θ vale raiz de 3 sobre 2. Bom, antes da gente continuar além da questão, se vocês observarem no desenho, o θ, ele é o ângulo que a corda faz com a vertical. Ó, ele fez assim, ó. Então esse aqui é o ângulo de 30 graus. Esse ângulo aqui vale quanto, ó? Esse. Complementar, tá? Bom, aí ele colocou aqui aqui eu tenho o peso. Eu já vou colocar um vetor aqui de 50 newtons. Peso. Aí ele chama o fio 1 aqui da esquerda de T1 e o fio da direita de T2. Tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ixi, deu uma marcelada agora. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual dessas cordas, porque assim, você tem uma corda aqui, outra corda aqui e uma corda aqui. Dessas duas cordas aqui, qual delas suporta maior tração? A pergunta vai nessa linha. Ele fala assim no item A, ó. Prove que os fios inclinados estão submetidos a forças de tração de mesma intensidade. Prove que isso é verdade. Calcule o valor da intensidade. Aqui eu preciso contar uma coisa para vocês, gente. A tração 1 só é igual a 2 se esse ângulo for igual. Se esses dois ângulos fossem diferentes, essas trações seriam diferentes, tá? A questão que caiu no Enem era uma questão igual a essa. Só que era, ao invés dele fazer assim, ele pendurava um quadro. Era um quadro, tinha um prego na parede, ele fazia assim, ó, e ele pendurava um quadro. Teve um ano que caiu que era uma bolsa. E aí, o exercício queria que você percebesse que a tração nesse fio é igual a nesse, por conta do ângulo. Aqui ele já vai um pouquinho mais, já mete um meio louco. Ele quer que prova que isso é verdade. Bom, a única maneira de você provar é calculando. Quer dizer, você vai ver que você não precisa nem calcular. Bom, vamos colocar todas as forças que estão agindo nesse ponto aqui, ó. Ok? Então, eu vou tirar esse ponto aqui do desenho, vou arrastar esse ponto aqui para o lado e vou escrever as forças. Só que agora, gente, eu já vou fazer uma coisa um pouco mais acelerada. Olha o que eu vou fazer. Eu já sei que o T1 ele tem uma componente Y e X. E a mesma coisa vale para o T2. Então, tipo, eu já vou desenhar aqui tudo decomposto. Quer ver? Eu vou desenhar uma componente para cá, T2x, uma componente para cá, T1x, uma componente para cima da corda da direita e uma componente para cima da corda da esquerda. Tá? Essas duas componentes são TY. T2y e T2 e T1y. Sendo que, na verdade, a tração em si, ela está aqui, ó. Né? Ó. Aqui. Essa é a tração. A tração, gente, é a nossa hipotenusa, ó. Aqui e aqui, ó. Tá? Vamos provar, então, que as trações são iguais? Como que a gente prova? Olha só. Tá vendo essa componente aqui? Ela tem que anular essa, não tem? Então, eu vou escrever assim, ó. T, isso aqui é a resposta já do item A. 1x é igual a T2x.
Agora vem cá. Quem é T1x? Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo não é o complementar do 30? Então eu posso escrever que T1x é T1 cosseno de 60. Ó, presta atenção, porque o ângulo que eu estou usando não é o 30, é o 60. Ó, esse ângulo aqui é 60. O T1x, ele é cateto adjacente, então fica T1x é T1 cosseno 60. Isso tem que ser igual a T2x. O T2x, ele está desse lado aqui, ó. Esse ângulo é igual ao outro. Então, o T2x, ele é T2 cosseno de 60. Olha lá. Provamos. Como os dois ângulos são iguais, o cosseno é igual para os dois. Então, eu tchau, tchau. Provei. Provei. Tá aí. Então, o item A foi: prove que as duas trações são iguais. Provei. B. O que acontece com a intensidade da tração nos fios se a gente aumentar esse ângulo θ? E ele emenda com uma segunda pergunta. Qual que é o valor de θ que a intensidade da força atinge o seu valor mínimo? O que acontece com a tração se eu aumentar o θ? Vamos tentar desenhar isso para a gente imaginar, vai. Ó, imagina essa situação aqui. Ó, deixa eu virar aqui. Aqui eu tenho a réplica do desenho. Ó. Tudo bem? O que acontece com esse desenho se eu aumentar o θ? Vou aumentar o θ. Ó, isso é aumentar o θ. Vou aumentar mais ainda o θ. O que acontece com a tração? É isso que ele quer saber. O que vocês acham que acontece? Eu vou contar para vocês um exemplo que é o mais tosco, mas que é muito fácil. Alguém aqui já fez ou tentou fazer barra? Sabe aquelas barras de academia? Quem já tentou fazer essa barra sabe que uma coisa é você fazer a barra assim, ó. Já é foda pra caralho. Agora vai fazer assim, ó. Velho. Você vai ter que fazer uma força do caralho para levantar o corpo assim, ó. Com a barra com a mão aberta. Isso já sugere que alguma coisa acontece de fato na corda. Tá. O que a gente precisa observar? Quem é que vai sustentar o peso que está aqui, ó? Tá vendo esse peso? Quem vai sustentar o peso é esses carinha aqui, ó, o TY. Os dois, né? E o TY é tesseno. Então, olha o que eu vou fazer para tentar explicar a alternativa B. Vamos lá. Eu vou fazer aqui embaixo do desenho. Eu vou escrever assim, ó, que o peso ele é igual a T1Y mais T2Y. Uhum. Beleza. Só que esses dois T são iguais, não são? Então eu posso escrever assim, ó. O peso é igual a 2 vezes T seno de θ. Vê. 2 vezes T seno θ, que é T seno θ para isso, T seno θ para isso. Tá, eu quero saber o que acontece com a tração. Isola a tração. Isola.
A tração vai ser 2 vezes o peso sobre o seno de θ. Ok? Agora vamos lá. A tração é inversamente proporcional ao seno. Ou seja, se o seno for pequeno, tração grande e vice-versa. Tá. Conforme o fio vai abrindo, o que vai acontecendo com o ângulo θ? Com esse ângulo aqui, ó. À medida que esse fio vai abrindo aqui, ó, cada vez ficando mais aberto, você concorda que esse ângulo abre? Então, ó, quando o θ aumenta, vírgula, o seno de θ diminui. Quer ver? Faz um teste, só que você vai ter que lembrar, tá? Quanto vale o seno de 30? O seno de 30 vale meio, né? Se eu aumentar o θ, por exemplo, para 60, o ângulo passa para quanto? O seno de 60. Então aumenta, né? Aí eu escrevi errado aqui, ó. Quando o θ aumenta, o seno de θ aumenta junto. Eles aumentam. Também. Aqui. Tá aqui. Tá? Fazer um círculo trigonométrico, ó. Esse aqui é o eixo do seno, né, ó? Esse aqui é o eixo do seno. Tá? O eixo do seno é o eixo vertical. Peraí. Só para mostrar isso, ó. Aqui. Deixa eu dar um zoom out. Quer ver, ó? Como que a gente acha o seno de um ângulo no círculo trigonométrico? Você escolhe o ângulo. E aí, para você achar o seno dele, você projeta ele no eixo dos senos, não é? Então significa que quanto maior é o ângulo, 30, 45, 60, maior é o seno. Tá? Então o que acontece? Tração é 2 vezes o peso dividido pelo seno do θ. Se o θ aumenta, ou seja, se o fio começa a abrir assim, ó, o seno do θ começa a aumentar. Tá bom? E se o seno do θ aumentar, o que acontece com a tração? Diminui. 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 Então, quando o θ aumenta, o seno de θ aumenta também, ocasionando numa diminuição da tração no fio. No fio. Tá aqui. Tá? E nós estamos falando desse ângulo aqui, ó. Certo? Agora presta atenção na. Eu ia falar um palavrão aqui. Esse ângulo aqui não é o ângulo que ele deu. Não é o ângulo que ele deu. Qual é o ângulo que ele deu? Qual é o ângulo ao qual ele se refere? Cadê o desenho? É o ângulo daqui, não é, ó? Ok? Esse é o ângulo que ele deu. Presta atenção agora. Esse ângulo aqui, ele chamou de θ. Eu chamei esse de θ, eu vou chamar esse aqui de alfa, tá bom? Chama de alfa ele. Eu quero a resposta em função desse ângulo maldito, ó. Não desse. Quando eu fui calcular os TYs aqui, eu calculei em função desse ângulo aqui, ó.
desse. Só que eu quero a resposta em função desse. Como que eu faço isso? O que acontece? Esses dois ângulos, eles têm a soma valendo quanto? 90. Então, o seno deste ângulo é igual ao cosseno desse outro. Isso é uma propriedade de ângulos complementares. Então, eu posso escrever o seguinte. Quer ver? Deixa eu voltar para cá. Em função de alfa, teremos a seguinte expressão. Teremos a seguinte expressão. Tração igual a 2p sobre o cosseno do ângulo alfa. Está aqui. Ok? Ele pergunta aqui, para qual valor de θ, na verdade é alfa, né? A intensidade da força de tração atinge o valor mínimo. Ele quer que isso aqui seja mínimo. P igual a 2p sobre cosseno de alfa tem que ser mínimo. Tem que ser mínimo. Cara, uma coisa eu sei. Para uma fração atingir o valor mínimo, o número aqui de baixo tem que ser muito alto. E pensa no seguinte, você tem um número A dividido por um número B. Se o número de baixo começa a ficar muito grande, o resultado dessa conta fica pequeno. Então, para isso aqui atingir o valor mínimo, o cosseno do ângulo alfa tem que ser máximo. Ok até aqui? Pergunta. Quanto pode valer o cosseno de um ângulo? Na matemática, cosseno de ângulos são números que variam de -1 a 1. Não tem como cosseno, por exemplo, valer 2, 3. Ou o cosseno é qualquer número entre -1 e 1, por causa do círculo trigonométrico. Então, se eu quero que o cosseno seja máximo, eu quero que o cosseno desse ângulo seja 1. Para o cosseno de alfa ser 1, que ângulo tem que ser o alfa? Agora a gente está no cosseno. 0. 0. Se o alfa for 0 graus, o cosseno vale 1. Se o cosseno valer 1, isso aqui é o mínimo valor. Ok? Como seria este desenho? Vamos desenhar. Que aí é aquilo que eu estava falando da academia. Quer ver? Vira aqui. Ó. Ó. É isso aqui, ó. Essa aqui é a situação em que a corda faz a menor força possível. Se as duas cordas estiverem completamente na vertical, esse ângulo aqui vai valer 0 com a vertical. Se o ângulo vai valer 0, as cordas suportam a menor força possível nesta configuração. À medida que a gente vai abrindo a corda, esse ângulo vai abrindo, essa tração vai ficando cada vez maior. Ou seja,
a probabilidade da corda romper, ela é maior assim, ó, numa configuração aberta, porque nesse caso ela seria, digamos assim, obrigada a suportar uma tração maior do que aqui, tá? Beleza? Então vou só completar aqui a resposta. Ah, não, já foi, né? Cosseno máximo, né? Tá, é isso aí. Deixa eu só colocar aqui para quem quiser tirar print ou tirar foto ou copiar. Aqui. Aí. Agora vamos pegar os de corpo extenso. Deixa eu escolher um para a gente fazer aqui. Ah, vamos pegar um facinho da gangorra primeiro. Gangorra. 3. Questão 3. Ele fala o seguinte na 3. Uma gangorra tem braços desiguais. No extremo A está sentado João, com peso de 500 newtons. Peraí que eu já vou desenhar aqui a gangorrinha. E no extremo B, não. Aí ele pergunta assim: qual é o peso de Maria sentada no extremo B para que a gangorra fique em equilíbrio na posição horizontal? Considere que a gangorra é articulada no ponto O e o peso da gangorra é desprezível. Então, nós temos aqui uma situação que é a seguinte. Aqui está o corpo. A gangorra seria o nosso corpo extenso. Essa gangorra, ela está apoiada num apoio, né? Mas esse apoio não é exatamente no meio da gangorra. Ele está mais deslocado para o lado esquerdo. A gangorra ela tem 6 metros de comprimento. Tá? Aqui você tem um apoio, tipo um negocinho meio que segurando ela. Aqui, ó, assim, tá? E na extremidade A tem um menininho com peso de 500 newtons. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou representar aqui nessa gangorra um peso de 500 newtons, empurrando a gangorra bem aqui na pontinha. Ok? Tá aí. E do outro lado está o outro menino. Aqui. Vou chamar de P. Presta atenção no que eu vou falar. Ah, então pera um pouquinho. Se tem 2 meninos, um em cada ponto da gangorra, e um deles pesa 500, o outro tem que pesar 500 também. E aí? Mentira. Quem é mais leve aqui? O da esquerda ou da direita? É isso que a gente precisa descobrir. Um deles tem que ser mais leve que o outro. Então aqui o problema é o seguinte: essa gangorra, ela não vai andar. Ela pode girar. Quando a gente trabalha com corpos extensos, uma das coisas que você tem que garantir é que o corpo não gire, já que ele está em equilíbrio. Então, problemas de gangorra, problemas dessa natureza, eles se resolvem com outro tipo de equilíbrio, que é o que eu chamo de equilíbrio rotacional. Observa o seguinte: essa menina, ela tende, o peso dela tende a fazer a gangorra deitar assim, não é? Deitar. Então é como se ela fizesse a gangorra girar no sentido anti-horário, concorda? Em contraponto a esta força, existe uma outra força, que é o peso do menino, que tende a fazer a gangorra girar, só que no sentido horário. Essa, essa capacidade que um corpo extenso tem
de girar, quando você aplica uma força nele, é chamada de torque. Esse movimento é chamado de torque. Torque, ou, se você preferir, momento. Momento da força. Tá? Toda vez que você aplica uma força num corpo extenso, pode ser que essa força faça o corpo girar. Quando isso ocorre, a gente diz que essa força está gerando torque no corpo. Então, quando a gente trabalha com corpos extensos, o que eu tenho que garantir? Ó? Vamos escrever aqui. Para que um corpo extenso esteja em repouso, é necessário que os torques das forças se anulem. É necessário que os torques das forças se anulem. Tá aí. O torque, gente, ele é uma grandeza vetorial, tá? Então, se eu quero que dois vetores se anulem, eles precisam ter o mesmo módulo e um anular o outro. Então, o que eu vou ter que impor para esse tipo de problema? Que o torque gerado pela força de 500 newtons tem que ter o mesmo módulo que o torque gerado por esse peso. Ok? Então, vou escrever assim, ó. Torque gerado pela força A tem que ser igual ao torque gerado pela força B. Tá? Eu estou chamando de A e B conforme ele fez no desenho. Tá. Problema número 2. Como é que eu calculo o torque? Tá. Para você calcular o torque, o que acontece? Quando você aplica a força aqui na barra, essa barra ela tende a girar. Mas ela tende a girar sempre em torno desse eixo aqui, não é? Que é exatamente aonde ela está apoiada, né? Esse eixo aqui, ele é chamado, né, no assunto, de polo rotacional ou de fulcro da alavanca. Eu gosto de chamar de polo rotacional. Polo rotacional. É muito importante que nos exercícios você localize onde está esse polo. Porque a partir do momento que você localiza onde está o polo, você calcula o torque. Aí a coisa funciona assim. Eu quero calcular o torque dessa força aqui, não é? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa força e multiplicar por essa distância aqui, ó. Que é a distância da força até o polo. Essa distância, pessoal, dentro desse assunto, o pessoal chama de braço. Braço. É o braço de uma alavanca. Então, a força multiplicada pelo braço. Do outro lado, eu tenho a outra força, que está gerando um torque para o outro lado. O torque dela é ela vezes a distância. Agora, sem fazer conta. Quem é mais leve? Esquerda ou direita? Não ainda? Direita é mais leve. A menina da direita é mais leve. E nós vamos provar isso agora, quer ver? Ó? Torque da força A. Força A vezes... Esse braço aqui vale 2, né? Ele vale 2. 2 metros. Torque da força B. O braço é maior. O braço é maior. Essa força aqui, ó. Vamos colocar peso, vai. Pronto. Aqui, peso. Olha lá. Quanto mais longe tiver a força, menor ela precisa ser para anular o torque da outra. Tá? O fato dela estar sendo aplicada longe do polo
faz com que o valor dela seja menor. Tá? Então fica 500 vezes 2 igual a 4P. P igual a 1000 por 4, 250 newtons. Tá? Se o peso da direita é 250 newtons, significa que a menina tem massa de 25 quilos. Né? O peso é 250 newtons, portanto, a massa é 25 quilos. Tá aqui. Tá? Então, assim, o que é importante dentro desse contexto? Lembrar de como calcula o torque e na hora de fazer o esquema de forças, observar que torque cada força gera. Então, os torques que giram para um lado precisam se anular aos torques do outro. Quando acontece isso, aí a barra fica parada. Tá? Você vai virar ela por aqui? Pelo lado maior, então é mais fácil. É mais fácil virar pelo lado maior. Ah, você ia ter que ir fazendo assim. Ah, aí é foda. É, é. Porque quanto mais próximo tá, mais difícil é. Eu vou dar um exemplo bem imbecil, gente, mas vocês vão entender exatamente o que significa isso. Quando você pega uma porta e tenta abrir ela, a maçaneta não é sempre para o lado de fora da porta? Por que numa porta a maçaneta está sempre longe da dobradiça? Não é porque tipo, é bonito. Porque, por exemplo, por que a maçaneta não é aqui? Pô, ia ficar tão bonitinha a maçaneta no meio da porta. Ou então, por que a maçaneta não é aqui? Por causa desse problema. Se você tentar abrir uma porta fazendo força pela extremidade, é mais fácil. E como essa força está muito longe da dobradiça, com uma pequena força você consegue girar a porta de boa. Agora, vai tentar abrir a porta por aqui. Ó. Você não consegue. Se eu botar um trinco aqui, tipo uma maçaneta, e tentar abrir ela perto da dobradiça, não rola. Você precisa de muita força. Né? Um outro exemplo que eu posso citar, eu acho que esse é mais interessante ainda, que o da porta é meio idiota, né? Tudo bem. Imagina o seguinte, ó. Peraí. Bem questão de cara de Enem, tá? Que é o assunto, só que na versão teórica. Imagina o seguinte, ó. Imagina que você tem um parafuso e você gostaria de desparafusar ele. Tá. Então, o parafuso está preso em alguma coisa. Tipo, parafuso de trocar pneu, vai. Aí eu vou pegar uma chave. Não sei se vocês já viram esse tipo de chave. Ela chama chave de boca. Ela faz assim, ó. Aqui. Ó. Ó. Pronto. Ficou um desenho aqui. Aqui está o parafuso, eu encaixei a chave aqui. E aí vamos supor que para eu conseguir desparafusar o parafuso, eu preciso gerar um torque no sentido horário. Então vamos lá. Se eu quero gerar um torque no sentido horário, eu venho aqui no cabo e puxo. Para onde? Para baixo. Para baixo. O que acontece às vezes quando a gente vai trocar pneu? Às vezes o parafuso está lá há muito tempo preso e ele fica travado. E aí, o que as pessoas fazem? Vão lá e tentam puxar. E não consegue. Uma das formas de você tentar desparafusar é, se você não conseguir puxar aqui, você emenda com uma outra barra. Então, tipo, os caras que vão trocar pneu de caminhão, por exemplo, eles têm uma chave dessa e aqui no final eles colocam um prolongamento. Por quê? Porque quanto mais distante tiver do parafuso, mais fácil é para você gerar o torque. À medida que você vai se afastando do polo rotacional, você vai tendo que usar menos força para gerar aquele torque. Tá?
A coisa mais imbecil possível seria você tentar desparafusar um pegando aqui, né? Bem pertinho da maçaneta, do polo. Por quê? Porque você está muito próximo do braço. Então é mais ou menos também essa mesma ideia. Tá? Ah, vamos pegar outro aqui. Puta, tem um, cara, super difícil, que é o 7. É um menino correndo numa plataforma. Dá uma olhadinha aí no 7. É um menininho correndo numa plataforma. Peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui. Desconectar aqui que tá. Aí. Nessa daqui ele fala o seguinte, ó. Hum. É, na figura dessa questão, o jovem de peso igual a 600 newtons corre por uma prancha homogênea, apoiada em A e articulada em B. A prancha tem o peso de 900 newtons e mede 9 metros. Ela não está presa em A e pode girar em torno de B. A máxima distância que o jovem pode percorrer, medida a partir de B, sem que a prancha gire, é. Vamos desenhar isso aqui. O cara fez um negócio assim. Ele colocou uma prancha apoiada em A. Tem um apoio aqui, ó. Aqui, assim, ó. E aí, mais ou menos para a direita, ele colocou aqui um outro apoio, ó. Aqui. Ele fala que a prancha ela está articulada nesse apoio. Então significa o seguinte: imagina que você sobe aqui na prancha e vem andando, vem andando, vem andando, 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 andando. Quando você passar para esse lado aqui, o que pode acontecer se você vier muito na beirada? Essa prancha ela pode fazer isso aqui, ó, tombar. Tombar. Se eu ficar muito aqui na ponta, ela tomba. Por quê? Porque aqui está solto, ó. Aqui está solto, tá? E a pergunta dele é justamente essa. O menino ele vai parar aqui, ó. Então aqui tem uma força. A pergunta dele é a seguinte: qual tem que ser essa distância aqui, ó, máxima para a prancha não tombar? É isso. Qual deve ser a máxima distância que esse menino pode se afastar daquele ponto de articulação para que a prancha não tombe? Ela, na verdade, a prancha ela está na iminência de tombar. É importante essa palavra, tá? Iminência de tombar. Beleza? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer nessa questão é descobrir quais são as forças que estão atuando nessa prancha e qual é o torque que cada uma gera. Tá? Então vamos lá. Além de. Bom, essa força aqui, uma coisa importante: o polo rotacional da prancha está aqui. Então, se o menino ficar apoiado aqui, a tendência é que essa força ela gere um torque no sentido horário, certo? Horário. Tá? A força F ela gera um torque no sentido horário. Além dessa força F, quais são as outras forças que existem na prancha? Bom, eu tenho uma força de apoio que essa articulação está fazendo na prancha. Ela está literalmente sustentando a prancha assim, ó, gente. Então aqui eu vou desenhar uma força bem aqui, chamada de normal no ponto B.
normal no ponto B. Tá bom? Normal porque é uma força de contato entre o apoio e a prancha. No ponto B. Bom, o que mais que eu tenho de força aí? Ajuda. O peso da prancha. Problema, a prancha é grande. Ela tem quantos metros? Onde eu vou desenhar o peso dela? Na verdade, o peso da prancha, ele está distribuído na prancha inteira. Só que eu não consigo desenhar o peso distribuído na prancha inteira. Quando a gente tem que desenhar o peso de um corpo grande, gente, a regra é desenha no meio do corpo. Bem no meio. Que a gente não chama de meio na física, né? Chama de centro de gravidade. Então faz o seguinte. Aqui vale 6, né? Não. Ô, diacho. A prancha vale 9. O apoio, ele está a 6 metros da parede, aqui, e a 3 metros da outra ponta. Então, ó, aqui é 9, não é? Onde está o 4,5? Que é bem o meio da prancha. Mais ou menos por aqui, não é? Então, aqui, ó, eu vou desenhar o peso dessa prancha. Aqui, ó. Peso da prancha. PP, vou chamar de PP, tá? PP. Então, eu tenho a normal, o torque, o peso do menino, o peso da prancha, tem mais uma força. A prancha, ela não está apoiada só aqui. Ela também está apoiada no chão aqui, ó. Então, o chão aqui no lado esquerdo, ele faz uma outra força normal na prancha. NA. Ok? Tá bom. Agora, eu quero que a prancha não gire. Eu quero que a prancha não gire. O polo é aqui, não é? Então tá aqui o polo. Essa força, ela gera torque horário, né? Guarda isso. E essa força aqui? Se a gente deixar só essa força atuar, a prancha não vai fazer isso aqui, ó. Anti-horário. Escreve aqui. Anti-horário. E essa força aqui? Se eu deixar essa força atuar, ela faz a prancha subir, não é? Então ela gera torque. Horário. Horário. Ah, agora. Oi. Ah. Calma. Só um pouquinho. Essa força vai desaparecer daqui a pouco. Então eu tenho força F gerando horário, peso da prancha anti, normal horário. E essa força aqui, gente, ela gera torque para onde? Essa aqui, ó. Ela não gera torque. Não gera torque. Por quê? Por que essa força não faz a prancha girar? Porque ela está aplicada onde a prancha gira. Gente, imagina aqui, ó. Estou segurando aqui a caneta. Ó. Se eu aplicar uma força aqui, ó, gera torque. Se eu aplicar uma força aqui, gera torque. E se eu aplicar uma força bem aqui, ó? Não gera. Quando uma força é aplicada no polo rotacional, ela nunca vai fazer o corpo girar. Pelo amor de Deus, tá? Eu não estou falando que a força não existe. Ela existe. Ela só não provoca giros. Então, eu preciso que os torques se anulem. Esse torque nem entra aqui na história. Então vamos lá. Quem tem que anular quem? O torque da normal mais o torque do peso do menino. Esses dois não são horários? Eles têm que juntos anular o torque do peso da prancha.
Beleza? Ó, torque da normal mais torque da força, os dois têm que anular o torque do peso da prancha. Vamos calcular o torque. Torque da normal. Normal multiplicada pela distância até o polo. Ô, gente, quanto mede essa distância aqui, ó? 6. Mais torque do menino. Do menino. Quanto que é o peso do menino? 600 newtons. Então fica 600 vezes quanto? X, é o que eu quero. É aquela distanciazinha marota que eu quero. Tudo isso tem que ser igual ao torque do peso da prancha, que é o peso da prancha vezes, cuidado agora, distância dessa força até o polo rotacional. É esse toquinho aqui, ó, gurizada. É esse toquinho aqui. Que vale quanto? 1,5. Ok? Aqui. Agora é o grande finale. Por quê? Ele não fala que a prancha está na iminência de tombar? Se a prancha está na iminência de tombar, quer dizer que ela já descolou do chão aqui, ó. Se o cara der mais um passo, ela vira. Por que eu estou contando isso? Porque nessa condição, essa normal vale zero. Por quê? Só por quê? Porque a prancha está na iminência de movimento. Iminência de movimento. N igual a zero. Imagina a situação que o menino, ele está de um jeito na prancha, que a prancha já está assim, ó, descolou já do chão. Se o cara andar mais 1 milímetro para o lado, a prancha cai. Tá? Fechou. Então a conta ficou 600x é igual a 900 vezes 1,5. É 900 mais 450, né? Acho que é isso. 50? Aqui. Vamos ver quantos que dá isso. 600... Não. Oh, Deus. 1.350 dividido por 600. X igual a 2,25. Aqui. 2,25. Ele pode andar 2,25 metros a partir daqui, ó. Como esse lado tem 3, ele só pode andar até 75 centímetros da beirada da prancha. Se ele andar um pouquinho mais próximo da beirada da prancha, a prancha tomba. Tá? Beleza? Fechou? Fala. Ah, aqui, quando a força está em cima do polo, não faz ela girar. E voltou, gostei dessa, hein? A chave de fenda é um. Então, é que a chave de fenda é diferente. Porque o que que acontece? Na chave de fenda, você tem isso aqui, não tem, ó? Aqui. Você encaixa a chave de fenda bem aqui, não é? E faz isso aqui, não é? Quando você gira, a parte externa da chave faz torque. O torque é em torno desse centro aqui. Então é como se você colocasse uma barra aqui e viessem duas pessoas e fizessem isso, ó. Né? Porque ao você fazer o movimento de giro assim, ó, tipo, você faz isso aqui, ó, é como se isso aqui tivesse sendo empurrado para cá e isso para cá. Ó. Sabe chave Phillips? É igualzinha. Não sei se você já viu na chave Phillips. A chave Phillips ela é assim, ó. Não sei se você já viu um parafuso de chave Phillips. Ó. Ele é um X. Peraí, deixa eu mostrar pro pessoal de casa que os caras não estão vendo. Foda. Ó, chave Phillips.
O parafuso da Phillips, ele é assim, ó. Então a chave, ela vai aqui. Quando você começa a girar, o que começa a acontecer? É como se você tivesse uma pessoa aqui empurrando para cá, uma outra empurrando para cá, uma outra empurrando para cá e uma outra empurrando para cá. Entendeu? Sabe um outro exemplo disso? Torneira. Torneira, cara. Alô? Por exemplo, a próxima vez que você entrar no banheiro ou na cozinha, tem que ser aquelas torneiras mais velhas, mais fácil de perceber. Imagina uma torneira. Ai, gente, como é que eu vou desenhar uma torneira? Aqui, tá? E aqui, normalmente na torneira, tem o registro aqui, assim, nossa. Agora, tem umas torneiras velhas, lá de casa tem uma torneira do banheiro que é meio velha. Se eu olhar ela aqui por cima, assim, ó, eu vou ver ela assim, ó. Você já viu que tem uns registros que é assim, ó? Então, o que acontece? Normalmente, para você abrir a torneira, o que você faz? Você põe o seu dedo aqui, ó. Põe o outro dedo aqui, ó. Do outro lado. Deixa eu virar o pessoal de casa. Ó. Ó, pessoal de casa, isso aqui é uma torneira, tá? É o registro de uma torneira. Então, quando eu vou abrir a torneira, o que eu faço? Eu ponho o meu dedo aqui e o outro dedo eu ponho aqui, ó. Pode perceber. E gira num sentido. Lum. Quando você fizer isso aqui, o teu dedo daqui gera um torque e o outro dedo gera um torque também para cá, ó. Os dois torques, eles não se anulam. Agora, vai tentar abrir a torneira tentando abrir por aqui, ó. Você não consegue. Entendeu? Beleza? É a mesma coisa da chave de fenda e da chave Phillips. Tá? Beleza? Café. A gente volta em 15, tá, gente? São 4h30. A gente volta 15 para 5. E vai até as 6h15. Aí na volta é estequiometria. Estequiometria. Eu vou parar a gravação. Tá? Oi. Tá gravado e entra na plataforma. Você já foi cadastrado na plataforma? Então, quando você entrar na plataforma, peraí, deixa eu só fazer um negócio aí. Quando você entrar na plataforma, você vai ver lá 3 cursos. Você vai ver o curso Física Isoladas, Química Isoladas e o semestral. Você entra no semestral, vai ter as aulas por dia. De aula 1 dia tal, aula 2 dia tal. Então você procura a aula de hoje, tá? A segunda aula, tá? Se eu não sei se eu vou conseguir subir ela hoje, mas se eu não subir lá hoje, eu subo na quinta-feira, tá? Porque eu vou chegar em casa por volta umas 7h30, tá?